Olá, boa Paulo, noite. boa noite. Oi, boa noite. Oi, boa noite. Boa noite, Patrícia. Boa noite, Natália. Tudo Como é que vocês bem? estão? Tudo certo? Tudo jóia? Boa noite também aí, as pessoas que nos assistem. Que bom estar aqui conversando com vocês. Muito bom. Então, quem Muito bom. vai contar do nosso imprevisto? Pois né, eu posso falar. Tivemos um pequeno imprevisto agora, né? O Lucas queria estar aqui conosco, não está muito bem de saúde, né? Precisou né, desmarcar assim de última hora, né? Mas resolvemos manter aqui o nosso encontro, né? Já que a gente tinha feito, né, toda a divulgação, né? Estamos aqui, então vamos aproveitar essa noite, né? Sim. Então, beleza. Vamos começar aqui, né? Primeiramente, né, falando aqui em nome da Associação Médica Homeopática de Santa Catarina, gostaria de agradecer, né, a presença aqui da Natália, e da Patrícia nessa noite. O objetivo dessas lives, né, é trazer um movimento aqui, né, entre os homeopatas do estado, né, no sentido de nos unirmos, nos fortalecermos, e é para isso que a gente está aqui, né, nessa noite. Legal. Queria agradecer o convite, Paulo, e dizer que é uma honra estar aqui conversando com vocês, a Natália também, colegas de pós-graduação também, né? Sim. E é importantíssimo, né, a gente se unir como médicos, como colegas, né? E fortalecer a homeopatia não só no nosso estado, mas no país, né? Isso Isso. mesmo. Paulo, eu também queria agradecer muito o convite. E é tão importante essa união, né? Eu até vou contar um pouco aqui que eu e o Paulo a gente acabou se conhecendo pessoalmente por conta da pós, porque nós dois moramos em Florianópolis. E nós, homeopatas, acabamos sendo muito sozinhos, às vezes, na nossa profissão, né? Porque é uma homeopatia que não tem tantas pessoas como as especialidades mais comuns, tipo cardiologia, dermatologia, que vão ter muitos por cidade. E a homeopatia não tem tantos. Então, o fato da gente ter se conhecido e poder trocar, poder discutir casos clínicos, né? Às vezes contar um pouco das nossas angústias de homeopatas também. Então, isso é tão importante e isso fortalece a nossa prática individual e isso também nos dá mais ânimo para continuar a nossa prática e também para levar a homeopatia para mais pessoas. Então, eu fico vendo assim o quanto que é rico realmente a gente ter essa troca entre nós homeopatas. E aí poder estar animados para chamar mais pessoas para nossa especialidade, né? Que é uma especialidade que pode crescer muito ainda. Exatamente. Isso mesmo. Eu até conversei com o Paulo também, quando foi feito o convite, né, para a live, que eu vi que ele estava ali no grupo de estudo, né, da Uhum. pós-graduação. Eu acho que o Dr. Lucas, né, professor, comentou alguma coisa sobre ser de Florianópolis. Deu, opa, mais um colega de perto. E eu Uhum. acabei achando no Instagram, né? Então, é bem isso mesmo, a gente tem que se unir, né? Não tem muitos colegas, mas para que as pessoas, e principalmente os colegas também, né? Não só o público leigo, mas os colegas venham a conhecer um pouco mais dessa especialidade médica tão importante, né? Que é a homeopatia. Sim, exato. Isso mesmo. Isso mesmo. E, né, então vamos lá, né, o tema, né, de que a gente vai conversar aqui, né, pensamos em fazer um bate-papo bem leve, né, tranquilo aqui entre nós. E o tema, né, será a expectativa, né, para a homeopatia nesse século XXI. Né, então eu gostaria, né, de começar a fala aqui, né, trazendo que a homeopatia atualmente, ela é a segunda racionalidade médica mais prescrita no mundo, né? Então fica atrás apenas da medicina convencional, ou medicina alopática, como a gente chama, né? E assim, o que eu vejo, né, é que a tendência, né, é que isso apenas aumente, né? Hoje em dia, a gente tem, né, novas metodologias, né, sendo cada dia aprimoradas, né? Então, a homeopatia é uma ciência em pleno desenvolvimento, né? Né, vemos avanço nas pesquisas também, né, comprovando a sua eficácia. Algo, né, aqui no Brasil que eu acho muito relevante, né, falando nessa questão de eficácia, né, do tratamento homeopático, que foi publicado ano passado, é o livro, né, do Marcos Teixeira Zulia,
que é intitulado, né, Homeopatia não é efeito placebo. Né, nesse livro ele fez um compêndio, né, várias seleções, né, de estudos que demonstram, né, a eficácia da homeopatia perante a diversos cenários clínicos, né, estudos de qualidade, né, com uma metodologia adequada à racionalidade homeopática. Um outro estudo, né, que eu gostaria de citar, né, que reforça essa questão da eficácia da homeopatia, que foi publicado no final do ano passado, numa revista muito conceituada assim, de medicina chamada Systematic Reviews, que é uma revista não só, né, de homeopatia, uma revista, né, de medicina geral. Foi publicado um estudo, então foi uma revisão sistemática de meta-análises, né, de ensaios clínicos randomizados, e que o resultado foi de que a homeopatia, né, apresenta para qualquer indicação clínica né, um efeito superior ao placebo, e que, né, a eficácia, né, eles mediram, e na conclusão do artigo eles citam que, né, a eficácia da homeopatia é igual ou superior a 90% de todas as intervenções dentro de toda a medicina, né? Então, Nossa, olha falar que a só. homeopatia é efeito placebo, né, hoje em dia já não cabe mais. Né, eu e o professor Charles Tesser, aqui da UFSC, escrevemos uma resenha sobre esse artigo, que foi publicado em fevereiro, no boletim Observa Pix, né, da Fiocruz. Então, né, mais uma questão aí reforçando, né, a eficácia do modelo homeopático. Né, e hoje em dia a gente já sabe, né, tem pesquisas em animais, pesquisas em plantas também, né? Sabe-se que a homeopatia apresenta efeitos sobre plantas também, né? Então, na agricultura é uma forma, né, de utilização também dos homeopáticos, né, visando assim redução de consumo de agrotóxicos, de venenos, né, nas alimentações que a gente faz, né? Então, assim, né, a homeopatia é uma ciência em pleno desenvolvimento, né? Sim, Uma outra coisa, né, que me passa pela cabeça pensando nessa questão aí de sustentabilidade, né, de mudanças climáticas. Hoje a gente vê que né, é presente, por exemplo, né, antidepressivos, anticoncepcionais, nos rios, né, do Brasil, ou seja, né, esse modelo, né, alopático, né, de medicação causa também um certo impacto ambiental, exato. né, porque a gente acaba que excreta isso, né, pela urina, excreta isso pelas fezes, né, isso acaba contaminando os nossos rios. Sim. Então, né, pensando assim, a homeopatia também é um modelo terapêutico sustentável, nesse sentido de pensar que, né, os medicamentos são feitos, né, de maneira Não diferente do que são na deixam medicina resíduos, né, convencional. Paulo? Isso, e eles não apresentam resíduos nas excretas, assim, né, na urina, nas fezes, por Sim, exemplo, como são os exato. medicamentos convencionais, né? Sim, quando eu penso assim nas expectativas, eu penso muito nessa questão ecológica, porque nós sabemos que o nosso modelo de consumo e de vida atual não é um modelo sustentável para a Aham, gente manter a nossa vida aqui no planeta, né? O planeta vai continuar existindo, mas talvez não em condições habitáveis. E aham, quando a gente pensa assim em mudar o nosso padrão de consumo, começando até pela forma de fabricação de roupas, pelo fast fashion, por tudo isso, vai chegar no momento em que a gente vai chegar no ponto de dos medicamentos, né? Que é exatamente isso que você está falando, porque a medicina convencional muitas vezes ela não vai ser ecologicamente sustentável também. Então é isso. Tem pesquisas, né, mostrando que na água tem fluoxetina, tem anticoncepcional, tem várias medicações. Então, quando a gente faz o nosso tratamento com homeopatia, a gente está fazendo um tratamento limpo para o planeta, um tratamento ecologicamente sustentável. E eu acredito que as futuras gerações, nós mesmos, né, que já estamos mais preocupados com essa questão de sustentabilidade, quando a gente começar a questionar todas as partes da nossa vida, né, como tornar elas mais sustentáveis, quando a gente for questionar como tornar a nossa saúde, o nosso cuidar da saúde mais sustentável, isso vai impactar em escolher uma medicina sustentável. E essa medicina é a homeopatia. Então, eu penso que é um grande campo da homeopatia para o futuro, justamente por essa sustentabilidade. uhum.
Perfeito, Natália, é isso mesmo, né? E as pesquisas já mostram para gente que o setor saúde, né, é o quinto que mais polui no mundo, né? Então, existe sim, né, um impacto decorrente da produção, né, desses medicamentos, né, da farmacoquímica, né, envolvida nisso, né? Sim, Então, realmente, é isso mesmo, né? Né? E pensando, Perdão, pode Paulo, falar, só pode falar. complementar mesmo. Só o fato de a gente ter, né, a possibilidade de reduzir agrotóxicos já é, né, uma bênção, assim, a gente sabe, né, quão maléfico é para a nossa saúde, né, e quão difícil é ainda encontrar alimentos orgânicos, né, pela escassez, pelo Uhum, valor mais alto, né, que tem esse medicamento, esse medicamento não, esse alimento, né. sim. Então, é acessível ainda a todas as famílias. Então, só a gente pensar na possibilidade, né, da homeopatia ser usada também na agricultura, uhum, reduzindo, né, esses produtos tóxicos para a nossa saúde, já é demais. E também o fato de encontrarmos hormônio nas águas, né, que a gente usa, que chega na nossa casa. Quanto maior a idade, pior, né, essa uhum. situação. Então, medicamentos antidepressivos, né, hormônios, como a Uhum. Natália falou, isso não tem nem palavras, né? Uma Exato. água que não. É algo que a gente tem que pensar sobre, Exato. né? A gente às vezes fica ignorando o nosso impacto ambiental, mas é algo que em algum momento a gente vai ter que pensar sobre, porque senão o planeta vai ficar Em inabitável. algum momento, nosso organismo vai pedir socorro, Exato. né? Com água dessa qualidade. Então, a homeopatia, como o Paulo falou, né, não deixa resíduos, né? Um medicamento que, além de ser, né, muito benéfico para o nosso organismo, diretamente falando, né, indiretamente também. Então, é fantástico, né? Sim, sim. E fora que a homeopatia, né, ela é uma medicina que tem uma proposta curativa, né? A gente, diferente da medicina alopática, né, que acaba cronificando diversas situações, né? Ah, tem que tomar esse remédio pro resto da vida, né? Isso não existe dentro da homeopatia, né? Sim. A gente se propõe, né, a curar realmente, né, os problemas de saúde. Então é E uma outra abordagem, né? parece que é até um crime você falar que quer curar alguém. Porque na medicina convencional você não vê isso, né? Você vê, assim, paliativando sintomas, tratando sintomas, não se fala muito em cura. E na homeopatia, sim, a gente fala em cura, a gente fala em, né, você tomar o medicamento por um determinado período e aí não precisar mais dele. Então, isso também diminui a quantidade, né, de medicamento que vai ser utilizado quando a gente pensa nas pessoas tratando realmente as suas enfermidades. Isso foi algo que realmente me chamou muito a atenção também, Natália, quando eu comecei a estudar a homeopatia, né? Eu realmente não sei se nunca, né? Mas eu penso que talvez pouquíssimas vezes eu ouvi falar a palavra cura durante a graduação em medicina. Uhum. Tem tratamento, tem controle, mas a gente ouve muito pouco, né? A palavra cura. E foi a partir do momento que eu comecei a estudar homeopatia, entender mais, né? Os princípios e como funciona, enfim, e ouvir a palavra cura, né? Então, é bem isso que tu comentou mesmo. E quando eu penso também nas expectativas da homeopatia, eu penso muito assim no nosso trabalho, como pessoas que já estão entendendo que a homeopatia, trabalhando com a homeopatia, de realmente divulgar e levar para as pessoas, né? Porque infelizmente ainda existe muito essa cultura de que a homeopatia é placebo, sendo que hoje a gente já tem muitos estudos científicos, que é isso que o Paulo nos trouxe, né? Uhum. Em cima da homeopatia. Mas, infelizmente, as pessoas não estão ali no PubMed pesquisando para ver. Elas só estão falando que não tem. Só estão falando que é placebo, né? Exato. Então, eu vejo muito assim o nosso trabalho ativo de reforçar, olha, tem estudo científico, as pessoas estão se curando, as pessoas estão tendo remissão de doenças crônicas e levar isso, inclusive, para os universitários, que são os próximos médicos que estão vindo e tomara que eles se formem entendendo o que é homeopatia, né? Diferente dos médicos da nossa época que se formaram muitas vezes sem nem ter contato com homeopatia, ou médicos mais antigos. E é daí que surge o preconceito, né? Exato. Exatamente.
Exatamente, Natália. Né, e quem quiser, né, eu fico aqui à disposição, pode mandar no chat ali, eu envio, né, se quiser, tanto o livro, que é de acesso gratuito, quanto também esse artigo, né, que foi publicado no fim do ano passado, né, é só se manifestar ali no site, no chat, quer dizer. Uhum. E, né, é bem isso, Natália, que você traz, né? A gente tem meio que um paradoxo, assim, né? Por um lado, né, a gente vê, né, a gente que já está inserido, né, dentro dessa racionalidade, vemos, assim, né, o quanto tem, né, a se desenvolver, o quanto que já está se desenvolvendo. Por outro lado, aqui no Brasil, a gente passa por um momento, assim, de recrudescimento, né, de redução no número de formados, de médicos homeopatas, né? É, Segundo uma demografia, a última demografia do Conselho Federal de Medicina, a homeopatia é a especialidade médica que apresenta a maior média de idade, né? Então, né, isso traz para a gente, né, que por um lado, né, os homeopatas estão vivendo bastante, né, e clinicando até, né, idades mais avançadas, mas se por outro lado, né, a gente pode interpretar que isso pode ser decorrente a uma escassez, né, uma redução na formação, né, a não renovação né, dos especialistas, né? E é interessante, curioso, assim, né, que eu fui ver essa mesma demografia, a última que saiu agora, enquanto a homeopatia está, enquanto a mais velha, né, de média de idade, a que tem a menor média de idade é justamente a medicina de família, né? E, né, são as duas especialidades que eu fiz, né? Primeiro, residência em medicina de família e em concomitância a isso fiz também o curso de especialização, né? Então, né, eu acho que a reflexão que a gente tem que fazer é justamente essa, né? Como mudar esse cenário, né? De como a gente formar mais homeopatas, né? Para a gente ter mais pessoas aqui participando desse movimento, né? Sim. Acho que é essa a reflexão, a pergunta reflexiva, né? Que eu queria trazer aqui nessa live hoje. Eu acredito muito nessa questão de levar dentro das universidades. É algo que eu penso que nós somos jovens, a gente vai ter que lutar para isso acontecer, para a gente ainda poder dar aula em universidade de homeopatia. Ali é o Porque fato, né, Natália? para as pessoas poderem entender que essa é uma opção. Exato. Eu fico pensando assim, em várias pessoas que eu conheço que se formaram comigo que iriam amar a homeopatia se soubessem o que é. Mas não sabem, não sabem nem que é uma opção. Não sabe No final da minha. a idade médica. Exato. No Muito, final da minha graduação, muitos professores perguntavam assim, a gente ia trocando de estágio, e aí os professores perguntavam, e aí, vocês vão fazer o que de residência? E eu falava, eu vou me especializar em homeopatia. E aí vários professores falavam, sério, mas homeopatia é uma especialidade médica? Eu olha falava, só. sim, é uma especialidade. Então, é o nosso papel agora, o nosso dever de levar isso para os médicos. Exato. Para os médicos entenderem que é uma especialidade, que é uma especialidade segura. Hoje mesmo eu tive o retorno de uma paciente gestante que a obstetra dela falou que não era para ela tomar as homeopatias por conta da porcentagem de álcool. E assim, a homeopatia é segura para gestação, é segura para bebês, inclusive é muito benéfica na gestação. Então, aí, bom, vai lá eu entrar em contato com a obstetra para explicar que é seguro. Mas então esse é o nosso papel, Exato. ir divulgando, né? Então, na universidade, como vocês já bem pontuaram, é o primeiro contato, né? Então, se a gente não conhecer, eu fui conhecer uns 5 anos depois da minha formação na graduação, porque eu não tive esse contato na minha graduação, né? Então, tive que conhecer depois, por uma necessidade pessoal, familiar, né? Vou precisar de um homeopata, mais especificamente, né, de um pediatra homeopata, e acabou me incentivando a estudar, e eu também não tinha eu até entendo, né, os colegas que não compreendem porque não têm conhecimento. Uhum. Eu já estive desse lado também, Sim. por falta de conhecimento. E E até é teve uma. uma que Desculpa. E é uma medicina difícil de compreender mesmo. Né? O estudo da exatamente, homeopatia exige muito estudo, exige muita dedicação, porque realmente é tudo diferente do que a gente aprende na faculdade. Então, é um outro paradigma mesmo de medicina.
Então, eu também entendo que é difícil para alguém que tem a cabeça muito dentro do paradigma convencional olhar para a homeopatia e acreditar que ela funciona. Mas, ao mesmo tempo, a pessoa não pode se guiar só na crença dela, né? Ela tem que ver que tem pessoas melhorando, que tem artigos sendo publicados, que é uma especialidade que está crescendo. Então, Sim, Exatamente. É como se fosse uma língua diferente, né? Aprender outra língua, aprender outra racionalidade médica, né? É exato. algo que é diferente, realmente. E, né, vou falar aqui um pouco da minha história também. Durante a graduação também, né, não tive nada, assim, curricular, né, sobre homeopatia. E né, ao longo da graduação, eu sempre, nunca me vi fazendo assim alguma especialidade focal, né? E acabei indo mais para o lado da medicina de família e comunidade, justamente porque ela tem, né, esse olhar sobre a pessoa como um todo, né? Muito semelhante ao da homeopatia. E como que eu fui parar na homeopatia, né? Eu estava lá na minha primeira semana de residência, né, em medicina de família e comunidade, aprendendo sobre método clínico centrado na pessoa, né, que é um tema assim central, né, da especialidade que a gente estuda bastante. E fomos convidados, né, a participar de um simpósio, né, do CEL, que é o Centro de Especialização em Homeopatia de Londrina. E, né, tava lá, resolvi ir, meio que sem saber o que, que ia acontecer lá, né, mas fui seguindo assim, uma intuição também, né? E chegando lá, né, o que me impactou, né, o que trouxe, né, realmente esse desejo de estudar mais sobre, foi uma fala da professora Sandra Chain, que ela é homeopata, né, é doutora, acho que talvez até pós-doutora lá na USP, dá aula, né, para medicina da USP, e ela estava lá falando, né, sobre os princípios da homeopatia, sobre como que é a consulta homeopática, e na hora aquilo assim me pareceu muito semelhante, muito próximo ao que eu estava estudando na medicina de família e comunidade, entendeu? Sobre o método clínico centrado na pessoa, entende? E daí isso me mobilizou, falou, nossa, né? Olha só como, né? Isso parece tão parecido, né? Eu acho que eu vou me aprofundar, me dedicar a estudar isso também, né? E foi essa a minha motivação. E daí, né, fui me aprofundando nesses estudos, né? Acabou que eu vim aqui para Florianópolis fazer o R3 depois, né? E fui residente do Armando Norma. Ele é uma pessoa, né, que publica bastante, né, sobre prevenção quaternária dentro da medicina de família e comunidade. Assim, ele é uma das pessoas que mais publica sobre isso, né? E, né, descobri que justo naquela época ele estava escrevendo um artigo, né, que foi publicado também na revista Interface, sobre os paralelos entre a medicina de família e comunidade e a homeopatia, né? Um teórico, né, da medicina de família e comunidade que a gente se baseia muito nele é o Ian McWhinney, né, um canadense, e ele traz, né, um paradigma organísmico assim para a saúde, né, nessas palavras que ele chama. E isso é muito parecido mesmo com a concepção vitalista do Hahnemann, sabe? Então, existe um forte aproximação, assim, sabe? Por que que eu estou falando isso, né? É, justamente porque a medicina de família e comunidade eu percebo, assim, quanto uma especialidade médica muito permeável a receber essas outras racionalidades, por exemplo, a homeopatia, né? Por exemplo, a acupuntura, a medicina tradicional chinesa, né? A fitoterapia, por exemplo, né? Então eu vejo assim, né, enquanto uma possibilidade, né, para a gente reverter esse quadro aí que a gente está falando, né, de queda, né, no número de formados, justamente essa aproximação da homeopatia, assim como na geração passada, né, a gente houveram vários homeopatas que eram pediatras, por exemplo, né, eu vejo agora nessa nova geração a gente se aproximando mais da medicina de família e comunidade, porque assim, é uma especialidade, como eu falei, que apresenta a menor média de idade, ou seja, está havendo muita formação, muitos médicos, né, estão se formando, porque, né, existe política pública de fomento, né, para esse tipo de Paulo, formação. eu acho que Oi. seria legal a gente até explicar, porque não é todo mundo que sabe o que é esse método clínico centrado na pessoa. E eu acho que isso é uma coisa legal da gente explicar, porque assim, nós sabemos, acho que todo mundo sabe, que na medicina convencional é muito usual prescrever para as partes. Então, se você tem um problema no seu coração, eu vou prescrever para o seu coração.
Se você tem problema no joelho, eu vou prescrever para o seu joelho. Se você tem uma ansiedade, eu vou te dar um antidepressivo, né? Então, você prescreve só para as partes. E aí, o que a medicina de família propõe, que é como se fosse o mais humanizado dentro da medicina convencional, seria você fazer esse método clínico centrado na pessoa, que é você ouvir a pessoa como um todo antes de prescrever para ela. Só que tem uma falha quando a gente pensa na medicina convencional, que é assim: eu vou lá fazer minha consulta linda do método clínico centrado na pessoa, eu vou ouvir a pessoa como um todo, mas dentro da medicina convencional, ainda assim, eu vou prescrever para as partes, porque eu não tenho medicamentos para o todo dentro da medicina Exatamente. convencional. Então, tá, eu vou ouvir a pessoa como um todo, mas ainda assim eu vou te dar um remédio para o teu joelho, um remédio para o teu coração, um remédio para tua cabeça. E todos você vai tomar para sempre, muito provavelmente. E dentro da homeopatia, não. A gente também vai fazer esse exercício de ouvir o todo, de entender o todo, e nós vamos prescrever para esse todo. Então, a homeopatia clássica é justamente você dar um medicamento para a totalidade sintomática do paciente que você atendeu. Então, aí sim você consegue pegar essa humanização, que é ouvir o todo, e você considera tudo que a pessoa falou e prescreve para o todo. Então, isso para mim é fantástico na homeopatia. Porque muitas vezes você quer dar esse espaço de acolhimento para a pessoa, de ouvir o que ela tem para te trazer, mas na medicina convencional você muitas vezes não tem o que fazer com a informação que a pessoa te trouxe. Então, tá, você até dedica ali o seu tempo para ouvir que a febre dela faz com que ela se sinta também com raiva, ou que ela sinta tudo do lado esquerdo do corpo, tipo, você até ouve, mas você não tem o que fazer com essa informação dentro da medicina convencional, Exatamente, né? Natália. E é por isso que a gente tem que dar essa ferramenta também, né? Socializar isso com os médicos de família, né? É Exato. Exato. exatamente Chega um isso. limite, Porque aí. chega um momento, Exato. chega no limite, não tem mais para Exato. ter, digamos assim, né? E Isso. eu vejo isso mais, claro, a medicina de família tem essa visão, né? Mas eu vejo isso mais não na prática, né? Sim. Então, assim, mas na prática não é dessa forma, né? Infelizmente. Quando a Sim. gente começa com homeopatia, aí a gente aprende isso na prática, realmente, não só na teoria, né? Exato. Você aprende a ouvir a pessoa e a usar as informações que ela te trouxe para escolher o medicamento dela. Então, uma coisa até que eu costumo falar para os meus pacientes, eu falo assim, quando eu estou explicando como é que a consulta funciona. Eu falo, olha, me traz tudo que você gostaria que o teu medicamento englobasse. E o medicamento de fato vai englobar. Então é diferente de você me falar, olha, eu me sinto assim desde que tal pessoa faleceu e não sei o que, não sei o que. Eu posso ouvir tudo isso e te passar um antidepressivo tradicional, que eu não vou estar levando em conta a sua particularidade. Ou então, dentro da homeopatia, eu vou ouvir as tuas particularidades, eu vou ouvir aquilo que é único do seu adoecimento e eu vou prescrever exatamente para isso, para aquilo que é seu, né? Para aquilo que é individual do paciente. Então, isso eu acho tão lindo assim, porque você ouve e você leva em consideração aquilo que é da pessoa. Sim, claro. É isso, né? O Hahnemann desenvolveu, né, um método prescritivo super qualificado e único, né? E específico, né, para aquela pessoa. E é justamente por isso, né? Na medicina de família e comunidade, né, a gente está lá na atenção primária, né, que inclusive na Política Nacional de Práticas Integrativas diz, né, na diretriz número 1, que o local, né, a homeopatia deve ser, né, estar em todos os níveis de atenção, mas com ênfase na atenção primária, né, Uhum. porque é lá que está, né, todos, né, as pessoas com doenças crônicas, né, que a gente pode ajudar muito elas, né. Então, é por isso, né, que eu trago, assim, né, o que eu queria trazer com essa fala, é que eu vejo enquanto necessário, até, né, para o fortalecimento da própria homeopatia, que a gente sensibilize os médicos de família da existência disso, porque apesar, né, da medicina de família ser permeável, tem muito médico de família que desconhece a homeopatia realmente. Sim. Por exemplo, aqui em Florianópolis, nós temos um ambulatório de homeopatia pelo SUS.
né? No entanto, conversando assim com vários médicos de família, amigo meu, eles, ou alguns nem sabiam da existência, e outros dizem que encaminham muito pouco porque não pensam é, na necessidade, entendeu? Ah, então tá lá diante de um caso, né, de saúde mental, né, manejou ali com antidepressivo e tal, mas pensou no encaminhamento para o psiquiatra. Tá lá diante de um caso, né, de uma amidalite, por exemplo, recorrente, né, de uma infecção de urina recorrente, pensa, né, no especialista, não pensa em encaminhar para homeopatia, entendeu? E é por isso que eu trago, assim, né, falando, né, da minha história, né, das duas especialidades, que eu vejo enquanto necessário a gente começar a sensibilizar os médicos de família em larga escala, assim, quanto à existência da homeopatia, entende? Por exemplo, aqui em Florianópolis também, né? Está acontecendo agora um curso de formação em acupuntura para médicos de família Legal. e residentes, né, do estado todo pela UFSC. Não é um curso que vai formar acupunturistas, né? É um curso de 2 meses, assim, semipresencial, que as pessoas, né, vão ali fazer, né, atividade à distância. Depois tem 4 dias, né, intensivo, assim, de prática, né, ambulatorial, com o intuito, né, de trazer essa resolutividade para os médicos de família fazerem agulhamento, entendeu? Que são, Legal. né, que pode muito bem aliviar ali uma dor de cabeça, uma dor nas costas. Não precisa fazer o diagnóstico chinês completo, mas, né, alguns pontos-chave eles são capazes, né, de aliviar certas dores. Então, né, eu gostaria de trazer assim, né, essa reflexão de talvez, né, fazer algo semelhante para a homeopatia, entendeu? Sim. Que, né, não quero transformar todos os médicos de família em homeopatas, né? Mas assim, que eles sejam sensibilizados, que eles tenham tranquilidade em prescrever uma beladona ali, por exemplo, um acônito, entendeu? Um arsênico, dependendo do caso ali, entendeu? Sim, Paulo, e a Bruna até comentou ali no chat, ela falou assim, infelizmente poucos médicos conhecem ou não sabem quando encaminhar. E eu acho que é até interessante a gente falar. O que que eles podem encaminhar? Eles podem encaminhar tudo. Não há Tudo, Tudo que eles... exatamente. não possa contribuir, né? É, exato. Aham. A homeopatia é muito ampla e ela com certeza, mesmo se talvez ela não cure a doença do paciente, ela vai dar uma sensação de bem-estar geral maior para ele, para passar, Entendi. seja pelo que for que ele esteja passando. Então, qualquer doença pode ser tratada também com homeopatia. E Algumas exclusivamente com homeopatia, outras como forma complementar, mas todas vão ser beneficiadas. exatamente isso que o Paulo comentou também em relação aos médicos de família, né, começarem a prescrever homeopatia, não necessariamente vão se tornar homeopatas, né, Paulo? Que às vezes o que que acontece? Ah, não quero estudar, né, mais 2 anos, ou uma pós-graduação, ou entrar numa residência. Mas mesmo que seja prescrito de forma mais organicista, eu penso que já tem muito a agregar na prática diária do médico de família, né? Não só na Entendi. prevenção, como tu comentou ali, principalmente na atenção primária, que é onde a gente foca, né, em prevenção, promoção da saúde, não só nisso, mas no tratamento, né, e também de quadros agudos. Quantos quadros agudos o médico de família não atende, né, por semana, Uhum, por dia? Então, mesmo dessa forma, eu penso que pode agregar muito. com certeza. Até Sem dúvida. para o pessoal saber, assim, para a gente explicar. O mais adequado para a gente prescrever homeopatia é fazer uma consulta longa, em que a gente entenda a sua totalidade e prescreva para totalidade. Essa é a homeopatia clássica e é o que mais vai funcionar, porque aí a gente vai estar prescrevendo para individualidade. Mas nós também temos remédios sintomáticos, entre aspas, assim. Então, é isso que a Patrícia está falando, que a gente pode também prescrever para coisas mais rápidas, assim, sem fazer uma consulta de 1 hora. Então, não vão ser medicamentos tão individualizados, mas ainda assim é um medicamento homeopático. Então, é um medicamento sem química, um medicamento mais natural. Então, ainda assim é muito Uma benéfico, né? amigdalite, né, uma sinusite, um quadro de infecção urinária. Saber, né, da possibilidade de tratar como já é fantástico. Às vezes Exato. evitar o uso de pode evitar o uso aí de antibióticos de repetição. Uhum. É isso mesmo. É essa a ideia. Acho que alguém comentou ali também, acho que foi a Mariana,
mas lá no início, ela perguntou para nós por que que por que ainda tem pessoas, né, que consideram a homeopatia placebo, que ainda acreditam. E eu acho que a gente bate na mesma tecla, né? Que porque os colegas não encaminham ainda para esse ambulatório. Olha a oportunidade, né? Um ambulatório pelo SUS e os colegas não terem conhecimento. Então, acho que a gente bate na mesma tecla. Na minha opinião, né? O porquê que ainda algumas pessoas acreditam ser placebo. Na minha opinião, é falta de conhecimento. Ah, com Não, certeza. não sei a opinião de Ah, eu vocês. também acho. É o desconhecimento, é a ignorância no sentido mais puro, né? Eu acho que a Patrícia caiu. Acho que a Patrícia caiu. Mas eu também, né, concordo com isso. E acho que assim, né, essas redes atualmente foram organizadas de uma forma que as notícias falsas assim ganham uma repercussão muito maior, né? Se disseminam com muito mais facilidade, assim. Né, tudo que é sensacionalista, né, acaba que prolifera, assim, né, de uma forma mais Sim. rápida. Então, eu acredito que também se relacione com isto atualmente. Peraí, acho que a Sim. Patrícia está querendo voltar aqui. Vamos descobrir o que aconteceu com ela. Aí, olá, Oi, Patrícia. Patrícia. Tudo Caiu certo? aqui. Uhum. Tá Mas sim, certo. eu também concordo, Patrícia. E por isso nosso papel tão grande de divulgar, né? Exatamente. Né, a criação desse espaço é justamente, né, para que a gente possa, né, criar um canal de divulgação mesmo, né? A ideia aqui é que a gente consiga fazer, né, encontros nesse sentido, ao menos mensalmente, né, cada vez com convidados diferentes, né, assuntos diferentes, mas que se relacionem aí de alguma maneira com a homeopatia e a divulgação desse modelo de cuidado, né? Isso aí, contem comigo. Sim, Paulo. E eu achei bem interessante também essa informação que você trouxe no início da live, de que a homeopatia é o segundo sistema médico mais utilizado, né, no mundo, porque muitas vezes, como aqui no Brasil ainda não é tão divulgado como deveria, às vezes as pessoas acham que não, que é uma coisa pequena, ah, é um tratamento natural, mas não, tem países como, por exemplo, a Índia, né, que o sistema público se baseia praticamente em homeopatia. Então a gente vive a nossa realidade aqui no Brasil e por vezes a gente acha que ela é absoluta. Uhum. E não, a homeopatia é muito utilizada mundo afora. Então isso também é uma coisa legal da gente pontuar. Não é só Uhum. aqui, não é só uma coisa nossa, né? É uma coisa que em todo mundo está curando pessoas, está tratando pessoas. Claro. Gente, E sem falar na efetividade, né, do tratamento homeopático, porque assim, a partir, né, de uma quantidade muito pequena, né, de matéria-prima ali, a gente consegue fazer uma infinidade de medicamentos sobre Sim, aquilo, né? Então, imagina só utilizando isso, né, em larga escala no sistema de saúde, por exemplo, como a Índia faz, né, a economia mesmo que não se teria, né, do custo dessas medicações, se comparadas com as medicações convencionais que a gente costuma usar aqui, prescrever por aqui, né? claro. E eu acho até legal também quando a gente faz a comparação com os óleos essenciais, por exemplo, que também é uma prática mais natural. Porque muitas vezes, quando a gente fala de homeopatia, as pessoas entendem, ah, é natural, né? E é isso. E quando você fala dessa questão de matéria-prima, terapia, né, Natália? Há é muita confusão, né? muita confusão. Mas quando eu penso nessa questão da matéria-prima, eu penso muito nos óleos essenciais, porque também é uma terapia natural, não é individualizada igual a homeopatia, mas também é uma terapia natural, só que é utilizado muita matéria-prima natural para fazer um óleo essencial, Hum, diferente da homeopatia. Porque como os medicamentos eles são tão diluídos no processo de dinamização, então com uma gotinha da tintura mãe, você faz uma homeopatia, né, bem dinamizada lá. Então, a quantidade de matéria-prima natural que você vai usar para fazer homeopatia é muito pouca. Então, de novo essa questão da sustentabilidade. Ele não só não polui, como ele também ele vai usar muito pouco dos nossos bens naturais, né? Diferente de outras
formas de terapia natural que por vezes vão desmatar mais, vão usar mais matéria-prima natural. Então tem mais esse ponto que é mil maravilhas, né? Tudo na homeopatia é muito bom. Exatamente. Exatamente. Estou vendo aqui nos comentários, né? A Marisa E Fantin comentou ali. Eu gostaria de mandar um abraço para ela. Ela é a nossa presidente aqui da Associação Médica Homeopática de Santa Catarina, né? E está aí nos assistindo. Um abraço, Marisa. Da próxima você estará aqui. Legal. E a Mariana falou, sim, as pessoas confundem muito. E aí me veio que talvez a gente poderia explicar o que que vocês acham, a gente explicar a diferença entre o remédio homeopático e o floral, entre o remédio homeopático e o óleo essencial, porque é um assunto que realmente gera confusão, né? uhum. Claro. Pode falar. Então tá, eu vou explicar como os medicamentos são feitos, porque eu acho que esse é um bom início para explicar a diferença, né? Então, digamos assim, que a gente pegue uma substância, uma planta, que a gente vai usar essa planta para fazer homeopatia. A gente primeiro vai fazer uma tintura mãe dessa planta com água e álcool, que é para extrair ali os componentes da planta. Aí a gente vai pegar uma quantidade, digamos uma gota dessa tintura mãe, e vai diluir em 100 gotas de água. Vai agitar 100 vezes, e isso vai ser a potência 1CH, que é a 1 centesimal Hahnemanniano. A gente costuma prescrever homeopatias na 6CH, então 12CH, 30CH, mas normalmente a mais baixa é na 6, assim, né? Então a gente vai pegar uma gota dessa mistura, que é a 1CH, colocar em outras 100 gotas de água, agitar 100 vezes e essa vai ser a 2CH. Aí, assim por diante, a gente vai fazendo, pegando uma gota. Então, veja só, a gente pegou uma gota da matéria-prima original para fazer toda essa diluição. E depois, essa mesma diluição pode ser utilizada para fazer outras homeopatias. Então, a quantidade de matéria-prima foi muito pouca utilizada. Bom, mas esse processo de a gente diluir e agitar é o que a gente chama de dinamizar. E a dinamização, ela faz como se fosse, eu gosto de explicar assim, como se ela extraísse um poder curativo oculto nas substâncias. É como se todas as substâncias na natureza tivessem um poder curativo oculto. E esse método que o Hahnemann descobriu, que é a dinamização, desperta esse poder. Então, assim, a homeopatia é uma medicina que vai atuar a nível energético, a nível de energia vital. Então, nós queremos justamente um medicamento energético para atuar a nível de energia vital. Porque na homeopatia nós entendemos que as doenças não surgem no corpo físico, elas surgem na nossa energia vital, através de um desequilíbrio da energia vital, que se mostra no corpo físico, através dos nossos sintomas, mas que começa num nível mais sutil. Então, é assim que a homeopatia funciona. A gente vai fazer remédios dinamizados para despertar esse potencial curativo oculto das substâncias energético e atuar no nosso nível energético. Diferente de um óleo essencial que vai atuar no nível físico. E diferente de um floral que vai atuar a nível do emocional. Então, essas medicinas, ou diferente de um chá, né, que também vai atuar no nível físico. Mas então essas são todas formas terapêuticas que a gente entende como natural e por vezes acha que são todas iguais. Mas não, elas são todas diferentes. E a grande diferença, o grande diferencial da homeopatia é esse, é que ela não atua no nível físico, ela trata o físico, mas ela atua no nível energético. Perfeito, Natália. Exatamente, Natália. Perfeito. Se Ótima vocês quiserem explicação. complementar. Não, é isso mesmo. Eu só, né, gostaria de fazer um comentário aqui. A Ana Carla, né, postou ali no chat que parabéns pela live. Na pediatria tenho dificuldade de encontrar estudos que mostrem os benefícios. Vocês têm indicações? Ô Ana, depois eu vou entrar em contato com você e eu envio, tá, os links dos estudos, algumas indicações e a gente conversa melhor, tá? Legal. Dando uma olhada aqui nos comentários. Olha lá.
Tem Paula. bastante coisa. Parabéns pela iniciativa da live. Muito importante fortalecer a homeopatia, divulgar informações de qualidade, esclarecer e derrubar mitos. A arte da cura precisa ser difundida. É isso aí, É Paula. isso. Mesmo, Vamos Paula. difundir a arte da cura. Ana, inclusive, o Lucas, que é o nosso professor, que ele ia entrar na live hoje, mas ele não conseguiu por questões de saúde dele. Ele mesmo fez um estudo com crianças internadas. Eu acho que era, eu não sei se eram com quadros respiratórios como um todo ou se era com asma, mas utilizando uma homeopatia específica, que era o pulmon staminum, nessas crianças. E aí reduziu o tempo de internação das crianças que utilizaram homeopatia. Foi um estudo que ele fez quando ele estava ou na especialização dele ou na faculdade, eu não tenho certeza, mas é um estudo que ele fez mostrando redução de tempo de internação das crianças que utilizaram homeopatia para esses quadros respiratórios. Então também vou pegar esse e vou te mandar depois, Ana, que é um que eu esse eu sei de cor, porque eu achei incrível assim. Ali, ó, o Lucas mandou. 202 crianças internadas. É isso. Com bronquiolite. Ah, muito incrível, nossa. Bronquiolite e pneumonia. Tem Olha só, bastante a estudo, Ana. Isso. A Heloísa Santiago, né, também participa, né, da gestão da Associação Catarinense aqui. Comentou ali, excelente oportunidade de mostrar a homeopatia para nossos médicos de família. A ideia da capacitação dos médicos de família e comunidade na rede de Florianópolis foi levantada antes da pandemia. Pois é, a Heloísa também, né, médica de família, concursada aqui em Floripa. Isso aí, Heloísa, quem sabe, né, a gente consiga levar essa ideia adiante. Ó, e a Marines falou, infelizmente são poucos profissionais. Viajo muitos quilômetros para consultar com um homeopata, pois sou portadora de doença autoimune. É isso que a gente tem falado, né? São poucos profissionais ainda. E por isso, justamente, a gente tem que se fortalecer e levar para mais médicos, para que mais médicos possam também se especializar e levar a homeopatia para as pessoas, né? Mas que bom que você já trata, Marines Alcântara. Que bom que você já tem o seu médico homeopata. Isso mesmo. Então, pessoal. Então é isso, né? Uma pena que o Lucas não pôde participar hoje, né, Lucas? Mas quem sabe aí numa próxima você estará conosco participando de uma live dessa. Ah, e uma outra coisa que eu acho sempre legal falar quando a gente está falando de homeopatia é da importância de ser prescrita por médicos, né? Porque às vezes eu também me pergunto se um pouco desse preconceito que existe da homeopatia não é pelo uso indevido, assim, também. Porque é isso que a gente explicou anteriormente, da importância da gente prescrever para totalidade. Então, do paciente passar por uma consulta médica, onde a sua totalidade vai ser ouvida e o médico homeopata, com o seu conhecimento, vai escolher o remédio mais adequado para ele. Porque justamente, não sei se vocês acham, mas eu acho que a parte mais difícil da nossa profissão é achar o remédio. Porque se você acha, o paciente melhora, é a coisa mais linda do mundo. Se você não acha o remédio mais adequado, não vai ter uma melhora assim tão significativa, né? Ou às vezes não vai ter melhora se o remédio não foi adequado. Então, muitas vezes a pessoa pode ou usar o remédio homeopático que alguém usou, ou, né, pegar um remédio dessas formulações prontas que tem na farmácia, ou então, enfim, receber uma prescrição de uma outra pessoa aleatória e o remédio não funcionar. Isso não quer dizer que a homeopatia não funciona. Isso quer dizer que o remédio não foi o mais adequado para você. E essa é a importância de você passar por uma consulta médica longa, em que você vai ser examinado no todo e você vai ter a prescrição feita por um médico homeopata. E ainda assim tem o risco de você ter que voltar mais vezes e trocar o remédio até achar o mais adequado, porque não é fácil achar o remédio mais adequado. É para isso que a gente estuda tanto. E isso é outra coisa que eu fico pensando. Se os nossos colegas médicos soubessem o tanto que a gente estuda, eles não iam falar mal da homeopatia, eles não iam falar que é placebo, né? Exatamente. Momento. Essa é a arte da cura, né? Oi, É, desculpa, Algo Patrícia. importante que a Natália comentou sobre como funciona uma consulta médica em homeopatia,
né? É algo realmente diferenciado que só quem passa por uma sabe. Sim. Muitos pacientes terminam a consulta, tá, mas é uma consulta ou é uma terapia? Realmente é algo diferente, né? Uma anamnese muito direcionada, né? A gente leva em consideração as individualidades, as peculiaridades, né, de cada pessoa, enfim, temperamento, personalidades, coisas que realmente numa consulta médica tradicional, digamos assim, não é levado em consideração, né? Sim. Então, isso foi muito importante a Natália comentar, né? De realmente passar por uma consulta médica, né? Onde vai ser feita uma anamnese direcionada para isso, né? Para a homeopatia mesmo, que realmente é algo diferenciado, né? Algo Exato. muito individualizado e diferente da consulta médica comum, né? Sim. Exatamente. E depois que eu comecei a estudar homeopatia, né, eu comecei a ver que eu conseguia atribuir significado, né, a muitas falas que antes, né, quando eu não tinha esse conhecimento, passavam, assim, né, o paciente soltava um sintoma ali no meio, né, e você, né, não fazia nada com aquilo, né, e para a homeopatia a gente começa a atribuir importância, né, e significado a questões peculiares, assim, super características, únicas daquela pessoa, né. É Sim. isso que leva a gente a todo esse estudo, né, das matérias médicas, dos medicamentos, né, para sempre encontrar o que é o mais semelhante mesmo à totalidade de sintomas que aquela pessoa está apresentando, né? Então, sem dúvida nenhuma, é uma medicina diferente, né? Completamente Sim. diferenciada e individualizada, assim, né? E eu gosto de falar também quando alguém me fala assim: ah, não, mas a homeopatia não funciona para mim. Olha, a homeopatia funciona. Talvez você tomou o medicamento que não era o mais adequado para você. Não era o medicamento que cobria os seus sintomas, a sua totalidade, né? Então, a homeopatia não funciona se você tomou o medicamento errado. Mas se você tomou o medicamento certo, que era o que cobre a sua totalidade, ela vai funcionar. Então, às vezes, até onde eu faço plantão aqui, porque eu faço ainda plantão dentro da medicina convencional também. Aí eu sempre dou um jeito de prescrever um remédio ou desses mais sintomáticos, ou de falar para a pessoa fazer uma consulta para a gente encontrar o remédio da totalidade. E algumas pessoas falam isso. Aí eu falo, olha, não é porque não um medicamento que você tomou não funcionou que a homeopatia não funciona. Né? Talvez o seu caso tenha que ser analisado de novo, talvez por outra pessoa, com outro olhar, para chegar no medicamento mais adequado para você. E aí com certeza vai funcionar. Então, também tem essa Exatamente. questão, né, da importância de passar por uma consulta médica. Exatamente. A automedicação, né, da mesma forma como não é indicada na medicina alopática convencional, né, na homeopatia também não, né, você ir na farmácia comprar, né, uma fórmula pronta ali, talvez não seja a mais indicada para você e talvez o efeito seja realmente parcial ou inexistente, né, e é Sim, isso que a Natália está falando, né, essa é a importância sempre da individualização, né, de cada caso, de cada sintoma, né. exato. Ó, Isso a mesmo. Mariana falou, Podemos. desculpa, a consulta homeopática é totalmente diferente. Me sinto muito acolhida e ouvida por completo pelo meu homeopata. E a Paula falou, só a consulta homeopática já é um alívio. Toda a escuta e direcionamento é maravilhosa. E a Marines perguntou se a live vai ficar gravada. Vai sim, né, Paulo? Sim, depois eu tenho que ver como que eu faço para gravar aqui. Mas sim, eu também escuto isso dos pacientes, né? Do quanto que eles gostam da consulta. Legal ouvir esses comentários de vocês, ler esses comentários de vocês. Muito bom. Então tá certo. Então é isso, né? Vamos fazer mais. Complementar. Vocês têm algo a complementar, algo a dizer Eu acho ainda? que a gente pontuou ali as principais pautas, né, nesse momento, para que a homeopatia seja mais divulgada, mais conhecida, não só para a população em geral, mas inclusive para os colegas, não só Uhum. em Catarina, né, mas no Brasil e no mundo. É, E quero agradecer o convite, né, parabenizar a Associação Homeopática de Santa Catarina
contem comigo aqui em Criciúma, né? Estou perto de Florianópolis e foi um prazer conversar com vocês hoje. Também fico à disposição, caso alguém que esteja aqui nos ouvindo tenha alguma dúvida, é só me encaminhar ali via direct. Maravilhosa. Isso mesmo. Eu também, Paulo, queria agradecer muito pelo convite, agradecer muito por esse encontro. E a nossa amizade, assim, tem me fortalecido muito a minha prática homeopática também. Então, agradeço muito. E é muito bom a gente poder realmente se unir, conversar sobre, tirar dúvida dos pacientes, tirar dúvida dos colegas e realmente levar a homeopatia. Eu sinto que essa é a minha missão. Eu sei que essa é a missão de vocês também. Então a gente se junta e vai levando a homeopatia para o máximo de pessoas que a gente puder, para realmente que a expectativa de homeopatia para o século XXI seja que ela cresça muito e atinja muitas pessoas e só se expanda mesmo, né? Queria agradecer muito pelo convite, agradecer a vocês dois e agradecer a todo mundo que entrou aqui na live também para participar com a gente. E reforço isso que a Patrícia falou também. Se alguém quiser tirar dúvidas, me chamar para conversar, a gente está à disposição. Maravilha. Então é isso, né? Também gostaria de agradecer a todos que participaram até agora, que nos ouviram, né? Que trouxeram dúvidas, comentários. Muito obrigado mesmo. Né? E um agradecimento especial aí à Patrícia e à Natália, que aceitaram o convite, estão aqui somando forças, né? A esse movimento homeopático. Saiba que a associação, né, está de portas abertas para vocês e, né, conto aí com a participação, o apoio de vocês para a gente, né, cada vez mais divulgar aí a homeopatia pelo nosso estado, pelo nosso país, né, pelo mundo inteiro. Amém. Certo? Então Certo. é isso. Uma boa noite a Boa todos. noite. Bom dia. Tchau, tchau, pessoal. Tchau, tchau.